No Brasil, nós temos um dispositivo que assegura a liberdade de expressão, isso está na Constituição, e é em nome da liberdade de expressão que terroristas, fascistas têm ido às ruas e agora fazendo depredações e destruindo patrimônio público, patrimônio histórico e atacando símbolos da República, como fizeram ao invadir o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, em nome da liberdade de expressão. Então veja que maluquice. Defendendo a liberdade de expressão, eles desrespeitam a Constituição e defendem um golpe militar, que é exatamente a negação da democracia e da liberdade de expressão. Isso mostra a precariedade dessa gente. O que nos impressiona é como foi possível se mobilizassem tantas pessoas para defender essas bandeiras. E aí eu acho que a gente precisa dar um pouco uma vista assim para trás. Em 1964, os militares deram um golpe no Brasil. Não só no Brasil, mas militares na América Latina deram golpe em vários países, principalmente aqui na América do Sul. E nós tivemos ali, em toda a década de 80, fim da década de 70 e toda a década de 80, um movimento muito forte nas ruas, do povo brasileiro lutando contra a ditadura militar. Foram vários os movimentos, muitas manifestações. Desembocou ali na campanha das diretas já, e depois na eleição, mesmo que no colégio eleitoral, de Tancredo Neves, que faleceu, Sarney assumiu, e assim nós encerramos a ditadura militar no Brasil. Os militares e o entorno dos militares, aí muitos parentes de militares, ficaram durante toda essa década de 80 e as décadas seguintes, ali meio que enturidos, meio que envergonhados, porque a sociedade brasileira se movimentou muito contra a ditadura e em defesa da democracia. Quando eles tiveram a oportunidade, com as manifestações de 2013, de empunhar alguns cartazes que traziam, vamos dizer assim, os militares para a cena, que devolviam um certo prestígio para os militares, que era parcela da sociedade, defendendo que os militares voltassem ao poder. Eles se entusiasmaram muito, gostaram muito. E aí, nós passamos a viver uma situação muito perigosa. Porque na sequência veio a vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro é um incapaz, despreparado, completamente ignorante, estúpido, e é incrível como ele conseguiu galvanizar parte dessas pessoas. Ao chegar à presidência, ele não tinha experiência administrativa, capacidade administrativa, vontade de governar, nem tinha equipe. O Bolsonaro não tinha nada. Então, o que é que se apresentou para ele? Entregar o governo para os militares. E eles botaram aí, Henrique, 7, 8 mil militares no governo, começando dos ministérios. E essa parcela dos militares adorou voltar ao poder, adorou voltar ao governo. E estabeleceu-se uma situação muito complexa, porque muitos são militares da ativa. Então você veja que situação complicada. Com o histórico que nós temos na América Latina, agora você tem tinha um presidente ligado aos militares, encheu o governo de militares e levou para dentro das Forças Armadas uma situação também muito complexa. Pessoas preparadas dentro das Forças Armadas, conscientes das responsabilidades constitucionais dentro das Forças Armadas, seguramente tiveram muita dificuldade de atuar. Você veja que em um determinado momento, não se conhece direito os fatos, mas o Bolsonaro deve ter encontrado alguma resistência no comando das Forças Armadas. O que fez ele? Antes ele já havia demitido o general Santos Cruz. Depois ele demitiu o ministro da Defesa e os 3 comandantes militares, de uma só vez. É claro que para dentro das Forças Armadas deve ter ficado a sensação e a compreensão de que tratava-se de um louco. Muito embora parcela das Forças Armadas tenham desenvolvido por ele muita simpatia e até apoio, mas em algum lugar das Forças Armadas havia uma compreensão diferente. Qual é o fato objetivo? Houve a eleição, o Lula venceu, o Lula tomou posse, o Lula é o presidente, mas está diante de nós uma situação muito delicada que requer uma estratégia bem definida, requer muita paciência, mas requer, sobretudo, muita coragem e muito pulso para que se tome as medidas corretas, as medidas certas e na hora certa.
Agora, é necessário muita compreensão desse histórico da América Latina para que não se erre nos movimentos mais importantes. Dentro disso, voltando à pergunta que você fez, desculpe ter ido buscar esses fatos, a pergunta que você fez, nós temos que analisar as coisas assim com muita precisão, né? E separar o que é principal do que é secundário. No momento, a questão principal é a defesa da democracia no Brasil, do Estado democrático de direito. Essa é a luta mais importante do momento. E nós temos que fortalecer todas as iniciativas e todas as medidas que têm isso como foco, têm isso como objetivo. Então, é muito importante nessa quadra que vivemos o papel do ministro Alexandre Moraes. É muito importante a formação dele e a coragem que ele tem de tomar certas medidas, de assumir certas posições. É claro, eu ouvi ali a parte final da intervenção do ex-deputado Bezoini, e dentro do Supremo Tribunal Federal se formou uma forte maioria no sentido de que o Supremo precisa ter um papel ativo na defesa da Constituição e da democracia brasileira. Então ele tem o apoio, a retaguarda necessária dentro do Supremo Tribunal Federal no momento. Essa é a batalha do momento. Outras questões a gente pode ir tratando no decorrer desses fatos. Quanto aos parlamentares, o Júnior Técio, ele é, na verdade, deputado estadual. E a Clarissa se elegeu agora, inclusive com uma votação muito expressiva, em Pernambuco, deputada federal. Nós temos que acompanhar a investigação, a apuração, para ver até onde vai a responsabilidade deles e que graduação você estabelece como pena, se couber, não é? Tem que aguardar um pouco a apuração dos fatos, não é? É claro, os parlamentares, eles têm certas prerrogativas, eu sou a favor dessas prerrogativas, eu acho que elas são importantes no processo democrático. O parlamentar, ele é um representante da população, eleito pela população, nem sempre ele representa o pensamento predominante no momento, nem a maioria do próprio plenário, e é importante que a Constituição assegure a possibilidade e a oportunidade de ele defender o que ele representa, o que ele pensa. Eu acho que isso também faz parte da democracia. Nós temos que acompanhar a averiguação, há muito material, muitas gravações, muitos vídeos, nas redes das próprias pessoas, eles fizeram, eles próprios, muitos registros, e o Supremo Tribunal Federal, a própria Polícia Federal também, irão analisar, e diante dos fatos comprovados, fica mais fácil de emitir uma opinião. Por enquanto, é a investigação profunda, para ver a responsabilidade de cada um, porque aqueles que cometeram crimes graves, e que são enquadrados dentro desse espectro mais duro da lei, nós temos que tomar essas posições mais duras dentro do Congresso e também no Poder Judiciário.